fogueira crepitava alto, suas chamas dançando contra o céu noturno, no arraial de São João de Pindamonhangaba. O ar estava carregado com o cheiro inebriante de quentão, borbulhando em tachos gigantes, e o doce aroma de pipoca caramelizada que se misturava ao defumado inconfundível da madeira queimando. Era a festa junina mais esperada do ano. Um evento que unia gerações sob o manto de bandeirinhas coloridas e a melodia contagiante da música caipira. Risadas ecoavam de todos os cantos, pontuadas pelo estalo ocasional de fogos de artifício que pintavam o céu com flashes rápidos de luz. No centro desse burburinho festivo, imponente e ligeiramente sombrio, erguia-se o velho casarão da fazenda. Suas paredes de taipa desbotadas pelo tempo já haviam testemunhado séculos de celebrações, amores e lendas. Era conhecido por ser o coração do arraial, mas também o guardião de um segredo sombrio. Contava-se que, há mais de um século, uma jovem noiva havia encontrado seu trágico fim ali mesmo, na noite de seu casamento. Uma tempestade violenta irrompeu inesperadamente, e um raio fulminante atingiu o casarão, levando a vida da noiva antes mesmo que ela pudesse selar seus votos. Desde então, a história da noiva da fogueira era sussurrada em noites de São João, uma advertência fantasmagórica para aqueles que ousavam desafiar o destino. A lenda dizia que em noites de lua cheia de junho, sob a fumaça das fogueiras, sua alma perambulava em busca de algo que nunca teve. Naquela noite, a atmosfera vibrante da festa parecia alimentar a audácia de um grupo de 4 amigos inseparáveis: Ana, Pedro, Lucas e Mariana. Todos na casa dos 20 e poucos anos. Eles eram conhecidos por sua curiosidade insaciável e um certo desdém por superstições. Lucas, o mais cético e extrovertido do grupo, lançou o desafio com um sorriso de escárnio, os olhos brilhando com a adrenalina da provocação. "Vamos ver se a noiva da fogueira aparece mesmo", ele disse, dando um gole em seu quentão e olhando para o casarão com um ar de quem não acreditava em nada. Pedro, o mais impulsivo, logo topou. "Qual é? Tá com medo?" "É só uma história de velho." Ele cutucou o ombro dela, rindo. Ana, a mais ponderada e sensível do quarteto, sentiu um arrepio. Ela sempre foi um pouco mais suscetível às histórias, mas não queria parecer covarde na frente dos amigos. "Bobagem", murmurou, tentando soar convincente, mas seus olhos azuis claros não paravam de se desviar para as janelas escuras do casarão. Mariana, a mais prática e observadora, apenas assentiu, um pouco de apreensão em seu olhar. Ela preferia acreditar no que via, mas o casarão exercia uma estranha fascinação sobre ela. À medida que a noite avançava e as últimas barracas começavam a fechar suas portas, os festeiros mais animados se dispersavam e a música se tornava um eco distante. Os 4 amigos esperaram o momento certo, escondidos pelas sombras projetadas pelas últimas labaredas da fogueira principal. Eles se esgueiraram até o portão enferrujado do casarão. A ferrugem chiou sob seus pés enquanto se aproximavam. A porta principal, pesada e de madeira escura, rangeu com um gemido sepulcral quando Lucas a empurrou. Ela se abriu lentamente, revelando um salão escuro e empoeirado. O ar ali dentro era diferente, denso, com um cheiro de mofo e algo mais antigo, quase metálico. Teias de aranha pendiam do teto como véus de um casamento esquecido, balançando levemente com a brisa fria que misteriosamente varria o cômodo, mesmo com todas as janelas fechadas e vedadas pelo tempo. O frio lá dentro era cortante, um contraste gelado com o calor aconchegante da fogueira, que ainda crepitava do lado de fora.
Tá com medo, Ana? Provocou Pedro novamente. Mas sua voz não tinha o mesmo tom de escárnio urgente. O arrepio que sentiu ao entrar no casarão era real. Ele acendeu a lanterna do celular, varrendo o feixe de luz pelo ambiente. Móveis cobertos por lençóis brancos. Pareciam fantasmas silenciosos. Ana engoliu em seco. A garganta estava seca. Bobagem, repetiu. Mas suas mãos tremiam levemente. Seus olhos examinavam cada sombra, cada canto escuro, como se esperasse que algo surgisse a qualquer momento. Mariana puxou a jaqueta mais para perto do corpo, sentindo os pelos dos braços se arrepiarem. Foi então que aconteceu. Um som fraco e arrastado começou a ecoar de algum lugar profundo do casarão. Não era a sanfona animada da festa lá fora, nem o violão alegre. Era uma melodia lenta e melancólica, como uma valsa antiga, tocada em um gramofone quebrado e desafinado. As notas eram tristes, quase um lamento. Estão pregando uma peça na gente, disse Lucas, tentando soar confiante, mas sua voz, antes tão cheia de sarcasmo, falhou. Ele olhou para os amigos, procurando conforto em seus rostos, mas viu apenas o mesmo medo espelhado. A melodia, que a princípio era apenas um sussurro, ficou mais alta. Ela preencheu o salão, envolvendo-os em uma aura de tristeza. Uma brisa fria, ainda mais intensa do que antes, varreu o salão, fazendo as bandeirinhas de papel desbotadas, que ainda pendiam da parede como relíquias de festas passadas, balançarem suavemente, como se dançassem em um ritmo fúnebre. Um lustre empoeirado pendurado no teto oscilou com um rangido metálico. Então, eles a viram. No centro do salão, onde antes havia apenas um círculo de escuridão, uma luz azulada e fantasmagórica começou a se formar. No início, era apenas um contorno indistinto, mas rapidamente tomou forma. Era uma mulher, envolta em um vestido de noiva esvoaçante, branco, mas translúcido como fumaça densa ou uma névoa. Seus cabelos longos e escuros caíam em cascata sobre um rosto pálido e cadavérico, coberto por um véu rasgado. Mas o que mais aterrorizava eram seus olhos, duas órbitas vazias e escuras, que pareciam fixadas neles, penetrando suas almas. Viu antigo. Esmaecido pelo tempo, parecia cobrir parte de seu rosto, mas não escondia o vazio de seus olhos. Um arrepio gélido e paralisante percorreu os quatro amigos. Era um frio que não vinha do ambiente, mas de dentro, das profundezas de seus ossos. A valsa melancólica que flutuava no ar transformou-se em um lamento agonizante, como um choro contido de desespero. E a noiva da fogueira, começou a flutuar lentamente em direção a eles, seus pés descalços, mal tocando o chão empoeirado. Cada passo dela não fazia barulho, mas deixava um rastro de frio intenso, uma névoa gelada que se arrastava pelo chão, extinguindo qualquer calor restante no ambiente. O cheiro de flores murchas e umidade antiga preencheu o ar. Sobrepondo-se ao mofo, Mariana gritou. Não foi um grito de surpresa, mas um som primal de puro terror. Um som que rasgou o silêncio pesado do casarão. O som da voz dela pareceu quebrar o encanto, e a figura translúcida da noiva piscou, como uma chama prestes a se apagar. Por um instante, a valsa parou, e um silêncio absoluto e aterrador se instalou. Sem pensar, impulsionadas por um instinto primitivo de sobrevivência, os quatro viraram Sei e corraram. A porta rangeu novamente, mas desta vez não foi um gemido, e sim um lamento agudo, enquanto eles saíam do casarão. O coração batendo descontroladamente no peito, o sangue pulsando em suas têmporas. Eles não olharam para trás, correndo desesperadamente pelo arraial, agora quase deserto, as últimas luzes da fogueira principal, lançando sombras longas e distorcidas. O ar fresco da noite de São João nunca pareceu tão bem-vindo. Eles correram
até que os pulmões queimassem, até que o som distante da valsa fantasmagórica e o cheiro de flores murchas se dissipassem completamente. Nunca mais pisaram no casarão durante uma festa junina. As fogueiras continuaram a queimar a carão e as músicas a tocar, mas para Ana, Pedro, Lucas e Mariana, a cada São João que chegava, o doce cheiro de pipoca e quentão misturava-se para sempre com o frio cortante e a lembrança vívida dos olhos vazios da noiva da fogueira. Uma recordação arrepiante de que algumas lendas, por mais antigas que sejam ainda, guardam uma verdade sombria e gélida. O cheiro doce de milho assado misturava-se ao aroma da brisa fria que descia da serra, carregada com o perfume úmido da mata. No pequeno vilarejo de Santo Antônio do Pinhal, o arraial de São João era grande atração. Bandeirinhas de todas as cores pendiam preguiçosamente sobre a praça principal, iluminadas por lamparinas e as últimas fagulhas de uma fogueira que lentamente cedia ao som. A sanfona tocava uma melodia alegre, mas um tanto arrastada, e o burburinho das conversas já diminuía, anunciando o fim da noite. Atrás da antiga igreja matriz, no ponto mais alto do vilarejo, ficava o cemitério local. Não era um cemitério comum. Suas lápides mais antigas, algumas mal visíveis sob o musgo, datavam dos primeiros colonizadores. Havia uma lenda antiga, contada apenas em sussurros nas noites de festa, de que quando a fumaça das fogueiras juninas se erguia e encontrava a neblina da serra, os antigos, os espíritos dos que ali jaziam menos, podiam ser vistos perambulando entre os túmulos. Diziam que eram apenas vultos, sombras que flutuavam, mas que às vezes um olhar mais atento revelava a aparição de um rosto, de uma forma humana, em busca de calor e companhia. A curiosidade de Gabriela, Rafael e Tiago naquela noite. 3 amigos, Gabriela, Rafael e Tiago, decidiram testar a veracidade dessas histórias. Gabriela, com seus cabelos cacheados e a alma de uma artista curiosa, sempre buscou o misticismo no cotidiano. Rafael, o mais pragmático do trio, ria de superstições, mas tinha um quê de aventureiro. Tiago, por sua vez, era o mais medroso, mas sua lealdade aos amigos sempre vencia o pavor. É só fumaça e imaginação, gente. Rafael declarou, tentando convencer a si mesmo mais do que aos outros, enquanto terminavam o último copo de vinho quente. Vamos dar uma olhada então, só para provar que é bobagem. Gabriela, porém, sentia um formigamento no estômago. Eu ouvi que, em algumas noites, eles aparecem de verdade. Não são só sombras, como se estivessem procurando algo que perderam. À medida que os últimos barraqueiros guardavam suas mercadorias e as luzes da praça diminuíam, os 3 se esgueiraram por um caminho de terra batida que levava ao cemitério. A neblina começava a descer vinda da serra, abraçando os pinheiros e as cruzes, criando uma atmosfera etérea. Entre as lápides antigas, o portão de ferro rangia, anunciando a chegada deles. O ar dentro do cemitério era ainda mais frio, denso, carregado com o cheiro de terra molhada e flores secas. As lápides, algumas retorcidas e quebradas pelo tempo, pareciam olhos vazios na escuridão crescente. Que silêncio! Tiago sussurrou, a voz quase inaudível. A música da festa na praça já não chegava ali, substituída apenas pelo suave sussurro do vento entre as árvores. Rafael ligou a lanterna do celular, varrendo o feixe de luz pelas sepulturas. De repente, a luz tremeu e se apagou. Ele tentou ligar novamente, mas nada. Droga, minha bateria deve ter acabado, resmungou.
sentindo um calafrio diferente daquele da brisa. Foi então que eles viram, no meio do cemitério, onde as lápides eram mais antigas, e algumas já não tinham sequer nomes, vultos escuros começaram a surgir. Não eram definidos, mas inegavelmente formas que se moviam, deslizando entre as sepulturas. Eram como manchas na névoa, mais escuras que a própria escuridão, com um movimento que não era humano. Eles flutuavam-se, contou-se, parecendo procurar algo no chão. Eu te disse. Gabriela sussurrou, seus olhos arregalados de medo e fascinação. Dos vultos, que parecia se mover mais lentamente, começou a se aproximar. À medida que se achegava, sua forma foi se tornando mais discernível. Era uma figura alta e esguia, com o que parecia ser um chapéu de palha na cabeça. Mas o que chocou os três foi quando o vulto parou, virou-se para eles, e por um instante fugaz, se tornou uma aparição. Era o rosto de um homem idoso, com rugas profundas e um bigode farto. Seus olhos, no entanto, eram o que mais aterrorizava Vassiousi, como se a vida tivesse se esvaído há muito tempo, mas o olhar permanecesse. Ele não tinha brilho, mas havia uma tristeza indescritível neles. Seus lábios se moveram, como se tentasse dizer algo, mas nenhum som saiu. Um lamento baixo, quase um canto de ninar, começou a vir de alguma parte do cemitério. Era uma melodia triste, nostálgica, que parecia vir das profundezas da terra. Não era sanfona alegre, mas algo muito mais antigo e melancólico. Tiago soltou um grito abafado, e Rafael, que antes zombava das lendas, sentiu o sangue gelar nas veias. A aparição do homem não se moveu, apenas o observou com aqueles olhos vazios, e os outros vultos continuaram a se agitar ao redor. Corram! Gabriela gritou, a voz embargada pelo pânico. Os três não pensaram duas vezes. Viraram-se e correram, tropeçando nas raízes das árvores e nas cruzes tombadas. Sentiram um ar frio da madrugada beijar seus rostos, mas a sensação gelada dos olhos da aparição permanecia em suas mentes. O ranger do portão do cemitério parecia um gemido de despedida. Eles correram pela trilha de volta ao vilarejo. As luzes distantes da praça, parecendo um porto seguro. O som da sanfona, agora mais audível, nunca soou tão reconfortante. Não olharam para trás, aterrorizados pela possibilidade de verem mais vultos ou aparições em sua perseguição. Chegaram à praça ofegantes, os corações batendo descompassadamente. Nunca mais se aventuraram no cemitério numa noite de São João. As fogueiras continuaram a queimar, as músicas a tocar, mas para Gabriela, Rafael e Tiago, o aroma de milho assado e a brisa da serra sempre trariam a lembrança dos vultos dançantes e do rosto vazio que os observou da escuridão do cemitério. Um lembrete de que algumas lendas são mais do que apenas contos de fadas. Nunca vou esquecer o arraial no sítio do seu João. Era sempre a melhor festa da região, sabe? Lá na zona rural de São Caetano do Sul, onde a gente mora. É um dos poucos lugares que ainda mantém a tradição de verdade. Era para ter sido uma noite perfeita. As bandeirinhas voavam com a brisa suave de junho. O cheiro de milho cozido e canjica invadia tudo. E o forró pé de serra animava a moçada. Eu, sempre um bicho do mato, adoro essas coisas, mas havia algo diferente naquele ano. Seu João, que era um homem de poucas palavras, mas de um coração enorme, tinha decidido inovar. Ele montou uma roça cenográfica perto do curral, com uns arbustos e umas abóboras decorativas, para dar um toque mais autêntico à festa. E no centro dessa roça, ele colocou um espantalho. O espantalho, no começo, era só um espantalho. Roupa velha,
chapéu de palha amassado, braços abertos como se quisesse abraçar o vento. Nada demais. Mas tinha algo nos olhos de botão que ele usou. Ou talvez fosse a forma como a sombra da lua cheia se projetava nele. Eu sentia um incômodo, um arrepio estranho, sempre que passava por ali. Meus amigos, o Leo e a Clara, riam de mim. Para de ser medroso, Marcelo. É só um boneco, dizia o Leo, aquele piadista de sempre. A festa seguiu animada. A gente dançava quadrilha, comia paçoca, ria à toa. Mas conforme a noite avançava e a fogueira diminuía, comecei a notar coisas estranhas. Eu passava perto da roça cenográfica e jurava que o espantalho tinha mudado de posição. Uma hora o braço direito estava mais erguido, outra hora o chapéu parecia um pouco mais inclinado. Eu até esfregava os olhos, achando que era o quentão, mas a sensação persistia. Lembro que fui buscar mais milho assado na barraca da Dona Benta, que ficava um pouco afastada, e precisei passar por trás da roça. O espantalho estava lá, imóvel, mas quando eu olhei de novo, pareceu que ele estava me observando. Os botões que faziam seus olhos pareciam seguir meus passos. Meu coração acelerou, mas eu racionalizei. É o vento, é a minha cabeça. Aí veio o segundo sinal. Eu e a Clara fomos até o celeiro pegar mais lenha para a fogueira que já estava fraquejando. O celeiro ficava bem próximo da roça. Quando passamos, juro que ouvi um chiado, um som abafado, como se palha estivesse se arrastando no chão. Olhei para o espantalho e o chapéu dele parecia ter se movido de novo. A Clara não ouviu, ou pelo menos fingiu que não. Você tá ficando louco, Marcelo, ela me disse, batendo no meu ombro. Mas o riso dela soava um pouco forçado. Foi depois da meia-noite que o terror realmente começou. A maioria dos convidados já tinha ido embora. Só restavam seu João, a esposa dele, e alguns dos mais próximos, incluindo eu, Leo e Clara, ajudando a recolher as coisas. A fogueira era só brasas, e a luz das poucas lamparinas deixava sombras longas e fantasmagóricas pelo sítio. A neblina começava a baixar, vinda dos canaviais, e criava uma atmosfera quase real. Eu estava guardando umas cadeiras perto da roça, quando um arrepio gelado me percorreu. Um frio que não era da noite, mas que vinha de dentro. Olhei para o espantalho, e ele não estava mais lá. Meu coração deu um salto no peito. Leo, Clara, o espantalho sumiu. Eu gritei, minha voz embargada. Eles se viraram, os olhos arregalados. Seu João, que estava perto, olhou confuso. Como assim, menino? Deve ter caído com o vento, ele disse. Mas havia uma nota de incerteza em sua voz. A gente começou a procurar, com as lanternas dos celulares. Não tinha como um espantalho de palha sumir assim do nada. Ele era grande. De repente ouvimos um som arrastado, como algo pesado sendo puxado, vindo do lado de trás do celeiro. Era escuro lá, muito escuro. Leo foi na frente mais corajoso. A luz do celular dele balançava, enquanto ele tentava iluminar o caminho. E então ele gritou. Um grito agudo do puro raiva. Quando eu e a Clara chegamos, a luz da lanterna revelou a cena. O espantalho estava lá, parado, bem no meio do caminho, entre o celeiro e a casa principal, mas não era mais o mesmo. A cabeça dele estava inclinada de lado, como se tivesse um pescoço torto, e a palha que saía dos braços e das pernas parecia mais emaranhada, quase como cabelo ou veias. Seus olhos de botão, antes sem vida, pareciam agora brilhar com um tom avermelhado na fraca luz. E o pior, na frente dele, caído no chão, estava o chapéu de palha do Leo, e mais do que isso. Havia uma marca de arranhões profundos no chão de terra, como se algo pesado e com garras tivesse sido arrastado. Aquele lamento distorcido começou a vir do espantalho, um som que parecia ser a palha roçando, mas que tinha um tom quase humano, um gemido abafado e maligno.
A gente sentiu o ar ficar pesado, o cheiro de palha queimada e algo mais, algo podre, invadir nossas narinas. Então ele se moveu, lento, um passo arrastado, mas ele estava vindo em nossa direção. E conforme ele se aproximava, o que pareciam ser os olhos de botão se abriram, revelando um vazio escuro, como buracos negros que pareciam sugar a própria luz. E da boca, uma fenda irregular na juta, parecia um sorriso macabro, sem dentes. "Corre!" gritou Clara, puxando meu braço. Nós corremos como nunca antes na vida. Os gritos do Leo ainda ecoavam na nossa cabeça. Não olhamos para trás. Só ouvimos o som arrastado daquele espantalho atrás da gente, o chiado da palha e aquele lamento cada vez mais alto. Entramos correndo na casa do seu João. Batemos a porta e trancamos tudo. Seu João e a esposa dele nos olhavam, pálidos, pois tinham ouvido os gritos. Nunca mais fui ao arraial do seu João à noite. Aquela imagem do espantalho, com aqueles olhos vazios e o sorriso retorcido, está gravada na minha mente. Aquele espantalho não era só um boneco de palha. Era Algermens por Seikio. Por mais que as fogueiras queimem e as músicas toquem nas noites de São João, eu ainda sinto o cheiro de palha podre no ar e ouço um chiado distante, como se aquele macabro guardião da roça estivesse me esperando onde quer que eu esteja. A gente sempre ouviu falar daquele vilarejo. O nome, prefiro não dizer. Fica lá no interior, bem isolado, quase esquecido nos mapas. A única coisa que os fazia aparecer em algum lugar era a tal da festa da enxada. Era uma festa junina diferente, mais antiga, com rituais que vinham de tempos ancestrais, bem antes da igreja e da modernidade. Meu amigo Vitor tinha uma tia Boquê, morava lá, e ele sempre quis ir. É a festa junina mais autêntica que existe. Ele dizia, com os olhos brilhando de curiosidade, que a Ana e o Pedro topamos a aventura, meio curiosos. E chegamos lá numa sexta-feira de junho, fim de tarde. O vilarejo era pequeno. Coças da barra, ruas de terra batida. Não tinha luz elétrica em todo lugar, só umas lamparinas e as tochas que já começavam a ser acesas para a festa. O cheiro de mato e fumaça era intenso, diferente do cheiro de milho assado que a gente conhecia, e o silêncio, um silêncio pesado, que só era quebrado por uns murmúrios e o ranger da madeira das casas. O povo de lá era peculiar, vestiam-se com roupas simples, escuras, e os rostos eram marcados, quase sem expressão. Nos olhavam com uma curiosidade fria. A festa, de fato, era autêntica. Não tinha quadrilha nem brincadeiras de pescaria. O foco era um palco improvisado no centro da praça, onde os mais velhos do vilarejo se preparavam para o que chamavam de dança da colheita. E havia um alimento diferente, um milho vermelho intenso que eles mastigavam com uma devoção quase assustadora. Quando a noite caiu de vez, a fogueira principal foi acesa. Mas não era uma fogueira para aquecer ou iluminar. Era alta, imponente, e a fumaça subia densa, quase sufocante. Os moradores se reuniram em círculo, e os mais velhos, vestidos com trajes ainda mais arcaicos, começaram a dançar de forma lenta e cadenciada, balançando umas enxadas antigas que eles carregavam. A música era um canto gutural, repetitivo, que parecia vir do fundo da terra. Eu, Ana, Vitor e Pedro estávamos nos fundos, tentando nos misturar, mas nos sentíamos como estranhos em um circo de horrores. Foi quando eu vi, no centro do palco, amarrado a um poste de madeira bruta, havia um espantalho, mas não um espantalho comum. Este era feito de trapos sujos e tinha uma cabeça desproporcional, conforme a fumaça da fogueira subia e a luz das tochas falhava. Jurei ter visto um contorno irregular na cabeça dele,
como se não fosse palha, mas algo mais sólido por baixo. A música ficou mais intensa e os dançarinos com as enxadas começaram a girar mais rápido. Foi então que ouvimos um choro fraco, abafado, vindo do espantalho. Ana agarrou meu braço, os olhos arregalados. Vitor e Pedro se entreolharam, o riso sumindo de seus rostos. O choro ficou mais alto, mais desesperado, e não era de palha. Era um choro humano, vindo de dentro daquele boneco. O espantalho começou a se mover, não com o vento, mas se debatendo, as cordas rangendo. De repente, um dos anciões parou a dança. Ele se aproximou do espantalho com a enxada erguida. O canto dos outros se intensificou, quase um frenesi. Então, o ancião deu um golpe. O grito que saiu daquele espantalho, eu não consigo descrever. Não era um grito, era um urro de dor, um som que gelou até a alma. E quando a enxada atingiu, a cabeça do espantalho se partiu. Não era palha Hira Uncrane. E o que escorreu não foi serragem, mas um líquido escuro, viscoso, com um cheiro metálico e repugnante. Os trapos se rasgaram, e o que vimos nos fez vomitar ali mesmo. Não era um espantalho, era um ser humano, desfigurado, mumificado, amarrado por dentro dos trapos, com os olhos costurados e a boca selada. O choro era do terror final, do último suspiro. Talvez de alguém que estava ali, consciente, até aquele momento. O milho vermelho que eles comiam não era milho. Era algo que eles colhiam da terra, algo que parecia ser granulado, mas que tinha um cheiro de carne seca. E os vultos no vilarejo, as sombras frias, o silêncio pesado, tudo fez sentido. Aquela era a festa da enxada, sim, mas não era sobre a colheita de grãos. Era sobre a colheita de vidas. O pânico nos atingiu como um raio. Não havia tempo para gritar. É só para Hakora. A gente se virou e correu cegamente, derrubando umas tochas, sentindo o calor do fogo nas costas. Os Odis. Eles não vieram atrás de nós. Apenas nos observaram com aqueles olhos frios e vazios, enquanto continuavam o ritual, comendo o milho vermelho e balançando suas enxadas. A gente correu pela estrada de terra, sem rumo, até o amanhecer, até encontrar a civilização. Nunca olhamos para trás. A polícia nunca encontrou nada, nenhuma prova. Disseram que era histeria coletiva, uma ilusão causada pelo medo e pela exaustão. Mas eu sei o que vi. A Ana, o Vitor e o Pedro também. As festas juninas nunca mais foram as mesmas para mim. O cheiro de fogueira me dá enjoo e o sabor de milho me faz lembrar do milho vermelho deles. Eu não sei o que eles faziam lá, com quem ou por quê. Mas sei que há lugares onde a escuridão é tão profunda e as tradições tão antigas que ultrapassam qualquer coisa que a gente possa imaginar. E o pior, eu me pergunto se o choro daquele espantalho ainda ecoa por lá, em cada festa da enxada. No nosso tempo de escola, a quermesse do Colégio São Benedito era o ápice do ano. Ficava na zona leste de São Caetano do Sul, num bairro que já não é mais o mesmo. Mas nos anos 90, o colégio tinha um pátio enorme, com árvores centenárias, e um auditório que diziam era mal assombrado. A gente não ligava muito para essas histórias. A prioridade era o pastel de feira e as barracas de argola. O Gabriel e a Renata. Éramos inseparáveis. Nosso trio era a alma da festa, sempre inventando alguma travessura. Naquele ano, tudo estava perfeito. As bandeirinhas novas brilhavam sob a iluminação. O cheiro de churrasquinho e maçã do amor pairava no ar. E o som da sanfona e do triângulo da banda do baile. Os matutos da vila Iracontejo. Mas havia uma certa melancolia no ar, sabe? 2 anos antes,
Um acidente terrível na estrada tinha levado alguns colegas nossos. Gente que amava a quermesse mais do que tudo. Um deles, o Lucas, era o rei da quadrilha. A Mariana, sua namorada, tinha um sorriso que iluminava o pátio. Eles eram os primeiros a chegar e os últimos a ir embora. As diretoras do colégio, como forma de homenageá-los, mantiveram as fotos deles em um mural no auditório principal. O mesmo auditório que todo mundo dizia ser assombrado. A festa rolava solta. E Gabriel e Renata. Estávamos na barraca do beijo. A noite estava avançada e o movimento começava a diminuir. Foi quando a Renata, sempre a mais distraída, deixou a caixa de troco cair. As moedas rolaram para debaixo do balcão, perto da porta do auditório, que estava fechada e escura. Pego rapidinho, gente, ela disse, já se abaixando. Enquanto a gente esperava, o som da sanfona da festa pareceu diminuir, abafado pelas paredes. E então, eu juro, eu ouvi um sussurro, como um riso distante, vindo de dentro do auditório. Não era um riso maligno, mas um riso que parecia nostálgico, quase triste. Olhei para o Gabriel, que estava distraído, olhando para o resto da festa. Ele não ouviu. Mas a Renata, que já estava de pé com a caixa de moedas, me olhou com os olhos arregalados. Você ouviu isso? Ela perguntou, a voz quase inaudível. Antes que eu pudesse responder, a porta do auditório rangeu suavemente. Ela não se abriu por completo, mas uma fresta se formou. Uma luz pálida e azulada começou a vazar por essa fresta, iluminando um pedaço do corredor escuro lá dentro. Meu coração começou a bater mais forte. Sabia que não tinha ninguém lá dentro a essa hora. A luz azulada começou a pulsar, como uma respiração lenta. E então surgiram. Não eram formas definidas, mas vultos translúcidos, como fumaça que dançava na penumbra. Eram dois. Eles se moviam com uma leveza inacreditável, como se estivessem valsando, flutuando pelo corredor. Não faziam barulho, mas o ar em volta deles parecia ficar mais frio. São eles. Renata sussurrou, tremendo ao meu lado. Os vultos se aproximaram da fresta da porta, e foi então que a luz azulada se intensificou, e por um instante eles se tornaram mais nítidos. Não eram rostos de terror, mas aparições que pareciam feitas de luz e saudade. Eram o Lucas e a Mariana. Eles estavam lá, dançando, girando um com o outro, exatamente como faziam na quadrilha. Os detalhes eram impressionantes. O cabelo encaracolado da Mariana, a camisa xadrez do Lucas, até o sorriso leve em seus lábios espectrais. O riso distante que eu ouvira antes tornou sem mais claro, e junto a ele um suave murmúrio de vozes, como se eles estivessem conversando baixinho enquanto dançavam. A melodia da sanfona da festa, que parecia vir de longe, agora parecia envolver o auditório, transformando-se em uma valsa lenta e triste. A música preferida do Lucas, o Gabriel, que tinha finalmente se dado conta da cena, estava paralisado ao nosso lado, os olhos fixos nas aparições. Ele não falou nada, apenas observou, hipnotizado. O casal fantasma dançava e, a cada gay, eles se aproximavam mais do mural de fotos no auditório, aquele mesmo onde as imagens deles estavam expostas. Era como se estivessem sendo atraídos para sua própria memória. De repente, a música da sanfona da festa lá de fora deu um acorde final, encerrando a canção. E naquele exato momento, o Lucas e a Mariana pararam de dançar. Eles se viraram para nós, ainda translúcidos, mas com uma clareza que me fez arrepiar. Os olhos deles, embora sem o brilho da vida, transmitiam uma paz profunda,
quase um agradecimento. A Mariana fez um movimento com a cabeça, como um aceno de despedida. O Lucas sorriu levemente. E então, como fumaça ao vento, eles começaram a se desvanecer. A luz azulada se atenuou, os contornos se desfizeram, e em poucos segundos não restou nada além da escuridão do auditório. A porta rangeu mais uma vez, mas agora fechando silentmente, como se os últimos ecos da sua dança tivessem sido guardados para sempre. Nós três ficamos ali parados por um longo tempo, sem falar uma palavra. O ar ainda estava frio, mas o cheiro de festa junina voltou a invadir o ambiente. Não houve gritos, não houve terror, apenas uma tristeza silenciosa e uma sensação profunda de que tínhamos testemunhado algo sagrado. Desde aquela noite, a quermesse do Colégio São Benedito nunca mais foi só uma festa. Para mim, pro Gabriel e pra Renata, ela se tornou um lugar de memória e de encontros inesperados. Toda vez que a sanfona toca e o cheiro de churrasquinho se espalha, a gente sabe que em algum canto do antigo auditório, a valsa triste do Lucas e da Mariana ainda ecoa. E que os fantasmas mais verdadeiros são aqueles que deixam em nós a saudade e a certeza de que o amor e a alegria podem transcender até mesmo a morte.